apesar de ser analfabeto, era uma pessoa muito inteligente, mas eu acho que ele foi diagnosticado como como tendo um transtorno de personalidade antissocial entre os psicopatas inteligentes, né? Porque ser psicopata não é sinônimo de ser inteligente, mas ele era uma pessoa inteligente e tinha uma lábia boa, por assim dizer. Acho que a conversa dele era interessante e ele atraiu 3 estrangeiras, né? Ele nasceu muito pobre, miserável, nem chegou a ir para a escola e desde muito cedo ele se separou da família e foi cair no mundo, como se diz, né? Foi viver a vida dele longe dos pais. Sobreviveu. Na verdade, ele é um sobrevivente, né? Ele diz que ele tinha relações românticas com essas mulheres. Então, pode-se teorizar que ele seduzia essas mulheres, namorava um tempo com elas. Parece que tem uma pessoa que desmentiu que ele não era namorado dela, uma parente, mas diz ele que seduzia essas mulheres, conquistava elas, namorava um tempo e aí cometia essa agressão. Então, nesse caso, foi um relacionamento extremamente violento que se tornou um feminicídio. Mas claro que também pode acontecer feminicídios na rua. E aí uma mulher é morta simplesmente por ser mulher, e aí toda a raiva que tem em direção a esse gênero. Por que ele escolhia mulheres para cometer esses atos? Pouco se sabe sobre isso. Acho que é um grande mistério. Talvez a resposta esteja na infância dele. Ele fugiu de casa, ele não tinha um bom relacionamento com os pais. Tanto que é por isso que ele é analfabeto e teve pouquíssimo estudo, que ele não ficou em casa, ele não tinha um lar consolidado. E talvez ele tenha tido vários relacionamentos violentos antes das mortes em si, mas violentos de outra forma, talvez com agressões ou agressões verbais, uma violência psicológica e emocional que ele fazia. Mas, de qualquer forma, a gente tem que saber que todo homem violento contra uma mulher é extremamente dissimulado, manipulador e pode roubar muitas coisas da mulher antes de roubar a própria vida dela. Nesse caso, ele roubava o dinheiro delas. Então, ele até foi inicialmente acusado de latrocínio, depois que foi passado para feminicídio e homicídio. Na minha forma de entender, na minha linha de trabalho, eu não vejo por que observar a infância dele como causa do comportamento agressivo e antissocial dele. Os relatos que nós temos, e são relatos ainda muito poucos referentes à necessidade de entender um quadro psicopatológico, caso fosse, mas não é um caso psicopatológico, é um caso predatório de um indivíduo antissocial. Não há doença mental nisso. Não temos doença mental perante um comportamento antissocial. O comportamento antissocial dele é decorrente das escolhas dele, é decorrente do estilo de vida dele, é decorrente da natureza dele. E é uma natureza predatória, é uma natureza antissocial, é uma natureza que olha para o outro com total desprezo. E essas mulheres eram objetos para ele. O que ele passou na infância, os pais se separaram, teve problemas na escola, problema para estudar, problemas de aprendizagem. Isso não qualifica, isso não estrutura, isso não torna ninguém um criminoso. O agir criminosamente, o agir violentamente, é uma parte inerente da nossa condição humana. Não precisamos buscar justificativas na loucura, em transtornos, em chás alucinógenos que ele também dizia que usavam. As pessoas cometem crimes e crimes dessa natureza porque querem. Elas sabem o que estão fazendo e sentem prazer com isso. Naturalmente, quando nós, sociedade, observamos isso, queremos justificar, entender, dar uma explicação para esse tipo de comportamento. Mas esse é um comportamento que sempre houve na humanidade, há e sempre haverá.
que são os comportamentos predatórios. O homem é o predador do próprio homem. O homem é o lobo do próprio homem. O homem é o chacal do próprio homem. O homem aniquila o próprio homem. Temos isso em várias espécies, principalmente na espécie do Homo sapiens. Nós nos maltratamos e nós nos matamos. Isso é da nossa natureza. Não é fruto de uma sociedade moderna. Isso é fruto da nossa condição humana, da nossa natureza humana. Ele já havia tido passagens por crimes sexuais, ele já havia sido preso por estupro, né, colocado em liberdade. Então temos que repensar mais uma vez as questões jurídicas no Brasil dos apenados, porque o Corumbá ele já havia sido preso por estupro e estava em liberdade. Por que uma pessoa com perfil dessa natureza estava em liberdade? E em liberdade ele começou a evoluir na sua forma de matar. Então o Corumbá ele começou a matar após ser preso pelos crimes sexuais que ele havia cometido. Após sair da prisão, o Corumbá evoluiu na forma de agir. A prova da vida dele, da existência dele, parece que é difícil ele ter essa convivência, porque ele já havia cometido crime, ele já havia sido preso, ele já havia sido colocado em liberdade e em liberdade ele matou 6 mulheres de forma cruel. Então, ele está preso. Se ele sair, as chances de ele cometer esses comportamentos novamente, de ele repetir esses comportamentos novamente, é muito alta. Não temos bola de cristal para dizer efetivamente o que vai acontecer com o futuro de qualquer pessoa. Mas em criminologia, em análise comportamental da cena do crime, a partir de eventos e comportamentos passados, a gente pode ter um mínimo de segurança para perceber o futuro dessa pessoa. Então o risco de ele cometer é alto. Talvez ele seja solto e a gente veja o Corumbá solto. Com atenuantes, talvez ele seja solto até antes disso. Eu acho que ele é um indivíduo que não tem a mínima condição de convivência social. Ele é um psicopata, homicida, e se ele for solto, ele vai voltar a matar, com certeza. Ele é um serial killer e deve ter esse prazer de matar. Eu penso que ele é um psicopata bem inteligente que atraía vítimas, mulheres indefesas que estavam fazendo turismo e queriam ter um certo tipo de envolvimento, acham que tudo é bonito e divertido. Quando a gente viaja, a gente relaxa a guarda, né? Você está viajando, você está relaxado, mas sempre tem algum espertalhão de olho em você que rouba a sua carteira. Então, mesmo quando você viaja, você precisa estar ligado que o mundo não é só cheio de pessoas divertidas e legais. E o Corumbá era uma pessoa assim, um psicopata assassino que se fingia de hippie legal e acabava matando as vítimas. Eu acho que ele é irrecuperável. Eu não acho que ele deveria ser solto e, pelas evidências, ele não tem nenhum sintoma de doença mental, apesar dele querer ter alegado doença mental para atenuar a sentença dele. Eu sou a favor que devemos tentar o tratamento em todas as hipóteses. Eu entendo que esses indivíduos têm uma falha moral, eles têm uma impotência moral. A impotência do Corumbá não é uma impotência sexual, simplesmente, é uma impotência moral. E a incapacidade de perceber questões morais universais, sociais e de regras individuais e interpessoais. Essa é a impotência moral dele. Ele sabe que é errado, ele sabe que poderia prejudicar, ele sabe que matou, ele sabe que torturou, mas não se importou com isso. Então isso é uma impotência moral. Esses indivíduos podem ser tratados. Eu acho que as tentativas técnico-científicas de intervir em psicoterapia nesses indivíduos é muito válida. Até o momento, não temos resultados felizes, não temos resultados de transformação de vida desses indivíduos. Então, mas eu sou a favor que devemos tentar estudar e pesquisar mais formas de intervenção para esse grupo de indivíduos. A maldade do Corumbá
está em satisfazer seus desejos, está em desrespeitar a vida de mulheres jovens. A maldade está ali dentro dele, com certeza. E a maldade caminha de mão dada com a moral. O mal e a moral estão juntos, convivem no mesmo ambiente. São duas faces da mesma moeda. Então, a falta de moral dele é a partir da interação com essa maldade. Então, posso entender dessa maneira que ele era uma pessoa má assim. E o seu grau de maturidade criminal era muito alto. É difícil dizer se ele vai conseguir parar um dia. Eu acho que a sociedade não tem que dar essa chance. Acho que ele é um homem extremamente perigoso. Dada a oportunidade, ele certamente faria isso de novo, porque, primeiro, ele não mostra nenhum sinal de arrependimento. Acho que quando uma pessoa faz a mesma coisa mais de 6 vezes, até onde a gente sabe, ela vai fazer uma 7ª vez, muito provavelmente. Talvez ele seja de fato viciado na sensação, de todo o ritual, desde o estupro até a forma com que ele mata, até a forma com que ele ingere, ou que partes do corpo ele ingere, o sangue, onde ele esconde o corpo da vítima, às vezes muito mal e porcamente ele escondia, né? Deixava até partes de fora, tal, como se ele quisesse ser pego, porque depois ele fugia, ele sabia que ia ser muito difícil encontrá-lo. Inclusive, encontraram ele por uma sorte total. Um investigador que estava investigando a morte da vítima russa, que era russa e israelense, né? Ele viu que o Corumbá usava uma bolsa, que era a mesma bolsa que a mulher usava em uma fotografia. Uma coincidência enorme. Então ele teve uma sorte. Foi assim que ele foi descoberto.